Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? No estudo de hoje, vocês vão aprender tudo sobre transição de alianças, pelo menos tudo que eu sei. Eu peço para vocês não pularem essa introdução. Tudo que eu vou falar aqui vai ter uma aparência de que não tem nada a ver com o assunto, mas na verdade eu trago uma recapitulação geral, até mesmo para aqueles que estão entrando no canal, não estão muito entendidos dessas coisas. Eles vão ficar super curiosos. E para as pessoas que me acompanham, não vai ser a mesma coisa de sempre. Você vai recapitular a história, você vai encaixar peças só nessa introdução. Essa primeira parte inteirinha é de introdução. Você não vai perder tempo ouvindo até o fim. A carta que eu escolhi para começar a falar de transição de alianças é Hebreus, e o capítulo que eu escolhi é o capítulo 8, mas nós só vamos entrar nesses pontos na segunda parte do vídeo. E paciência, porque eu vou ter que falar de algumas religiões, vou ter que falar de como elas prejudicam a nossa mente, mas vai ser tudo uma passagem muito rápida, aonde eu vou estar falando de transição de alianças. Nos vídeos de shorts, de 2, 3 minutos, que eu estou fazendo no canal, eu vou direto ao ponto. E ali eu capricho, eu coloco imagens, tem textos na tela, música de fundo, ali é para chamar a atenção. Até mesmo para as pessoas que estão me acompanhando, eu consigo passar acréscimos nos vídeos. Aqui eu tenho que dar uma introdução, explicar com mais detalhes. Nos shorts eu tenho que ser mais objetivo, tá bom? Então é o seguinte, dicas para você ouvir o estudo. Você vai colocar um fone de ouvido e você pode ouvir esse estudo em 2 ocasiões, que são as que eu faço. Fazendo trabalhos de casa ou caminhada. É claro que nada se compara em você meditar em um assunto, ouvir a palavra de Deus à luz do dia em uma caminhada. Quando eu faço isso, eu aprendo o dobro, mas como eu sempre estou em casa, tenho que fazer meus trabalhos de casa, meus afazeres, eu também aproveito o tempo e consigo aprender também. A diferença é que em casa eu anoto e na rua já não tem como ficar anotando. Eu sempre falo de 4 chaves e 4 portas, que se você tiver acesso, você muda todo o seu entendimento a respeito do reino de Deus. Na verdade, são 7, mas eu falo mais dessas 4. Ponto 1, as 7 festas do Senhor. Ponto 2, a restauração das 2 casas de Israel. Ponto 3, a transição das alianças. E ponto 4, o reino literal de Cristo na terra por 1000 anos. Primeiro, conhecer as 7 festas do Senhor. Deus estabeleceu isso lá no livro da lei. Através dessas 7 festas, você passa pelo tempo de transição de alianças, você passa por todos os tempos, até dentro do milênio você entra. O Novo Testamento está explicando vários pontos das festas do Senhor com palavras-chave. O apóstolo Paulo sempre faz referência a elas. Na carta de Coríntios, é a carta que mais fala das festas do Senhor, que revelam as obras de Cristo na igreja, as obras da igreja nas nações e as obras do Pai em todos. E vocês sabem que a maioria das religiões do mundo não conhecem nada disso. Apenas falam que são festas judaicas e acabam jogando todo esse tesouro na lata de lixo do sistema religioso. Então esse é o primeiro ponto, as 7 festas. Ao estudar as 7 festas, você vai se encontrar com termos como Efraim e Judá, as 2 casas de Israel. E esse é outro ponto de virada na palavra de Deus. Porque tanto o Antigo Testamento como o Novo falam da restauração do reino de Deus. A restauração das 2 casas de Israel, formando as 12 tribos de Israel segundo o Espírito, que é a igreja de Deus. Os chamados para serem santos e eleitos, eleitos pelas suas obras que fizeram em Cristo, conforme Paulo e Pedro disseram, e conforme alguns profetas também falam. O terceiro ponto, que é o que nós vamos falar, é o ponto da transição das alianças. Esse ponto também recapitula o primeiro ponto, que são as 7 festas, e o segundo ponto, as 2 casas de Israel. O Novo Testamento inteirinho é uma transição de alianças. Exceto o livro do Apocalipse, que não foca muito nesse ponto, mas tem ali versos que servem como transição de alianças, porque toca no tempo do último apóstolo, o apóstolo João. O livro do Apocalipse é um tema mais centralizado na última semana, no tempo do fim, e em tempos que antecedem a última semana. Então esse ponto de transição das alianças vai te livrar das garras do calvinismo, do adventismo, e das garras de qualquer outra seita existente, as quais ignoram todos esses pontos. E o quarto ponto é o milênio. Conheceu sobre os 3 primeiros pontos? Certamente você vai ter um entendimento amplo do milênio. E quando você visualiza o milênio da maneira correta, faz sentido com toda a escritura
Isso te gera uma fé extraordinária, porque você está visualizando o futuro. Você sabe sobre o poder da visualização. Os próprios homens inteligentes do mundo, com a sabedoria natural, eles falam sobre o poder da visualização. Os treinadores e jogadores falam do poder da visualização. A ciência comprova isso. Quando você visualiza algo, isso te gera uma força de vontade incrível, e quando você busca aquilo que visualizou, com a prática e a visualização, você consegue resultados incríveis, seja em qualquer área que você estiver trabalhando, em qualquer sonho que você quiser conquistar. O livro do Apocalipse, ele te dá esse poder de visualização, principalmente quando você começa a imaginar como será o reino de Cristo no milênio, aonde de fato a aliança eterna vai ter se iniciado. É claro que nós estamos vivendo a aliança eterna hoje, nós estamos vivendo algumas das festas hoje, nós estamos vivendo alguns dos poderes do mundo vindouro. Ainda precisamos experimentar poderes maiores, como os poderes de sinais e curas, que voltarão a acontecer na nossa geração. Mas essas coisas são apenas como o escritor de Hebreus disse, nós estamos pré-visualizando, nós estamos sendo participantes dos poderes do mundo vindouro. Sabe o que isso significa? Que no mundo vindouro vai ter imposição de mãos, o poder da palavra de Deus sendo pregada de maneira incrível, como nenhuma outra geração fez antes. O conhecimento da palavra de Deus vai encher toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. E o escritor de Hebreus disse que isso são poderes pertencentes ao mundo vindouro, que Deus antecipou isso na vida de um chamado para ser eleito. Para você desfrutar disso, ter certeza dessas coisas e fazer esforço para buscá-las. Assim também como a gente também vivencia a salvação. Fomos salvos, mas na verdade seremos salvos. A palavra que diz salvos pela fé é uma palavra poderosa quando você entende ela realmente como a Bíblia quer dizer. Essas duas frases estão na palavra de Deus. Salvos pela fé significa que é algo que você ainda espera, não aconteceu. É no futuro que vai acontecer. Como o escritor de Hebreus disse em Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que ainda não se veem. Por isso nós dizemos, salvos pela fé. Por isso que Pedro disse que a salvação tem que ser desenvolvida. Mesmo ele dizendo que nós somos salvos pela fé, mas ela tem que ser desenvolvida por nós, juntamente com Cristo. E Pedro também fala que a salvação vai se revelar no último tempo. Paulo também fala isso 2 ou 3 vezes claramente em suas cartas. Então, quando esse assunto é bem entendido, a sua mente muda. Então, esses foram os 4 pontos chaves que você tem que aprender, e no canal aqui você consegue aprender todos eles. Até aqui, então, foi a introdução do assunto. Como eu tenho certeza que você vai gostar desse assunto, porque você vai aprender coisas que eu nunca trouxe no canal, quando você for compartilhar o estudo, você pode compartilhar esse estudo, mas eu peço que você compartilhe os shorts do canal, porque nos shorts eu também fiz vários conteúdos bem resumidos, falando sobre transição de alianças, e aqui eles chamam a atenção. E aí no vídeo dos shorts eu deixo o link desse estudo. Eu vou gravar esse estudo em algumas partes para ele não ficar longo demais em uma só. Aqui a gente inicia o assunto da transição das alianças, e o capítulo que eu escolhi para esse primeiro vídeo é Hebreus 8. Na minha opinião, é o capítulo mais importante da Bíblia inteira para falar de transição de alianças. E o interessante da carta aos Hebreus é que essa carta não foi feita especificamente para os hebreus. Pode ver que a carta não diz Evangelho para os hebreus. Isso é uma epígrafe que foi colocada na carta. Não sei se foram bispos católicos ou se foram pastores da Reforma, mas essa é uma carta para toda a igreja. Não foi uma carta escrita para os hebreus. Só que o conteúdo dela mostra um povo que, não tendo conhecimento das coisas da lei, estavam retornando para a antiga aliança. E eles estavam retornando por uma questão de lógica. E eu vou explicar para vocês essa lógica. Só que a igreja hoje, ela erra pior do que esses hebreus. Porque ela não retorna para a antiga aliança porque não tem templo. Mas então ela vai para todo tipo de heresias criadas pelas seitas, que Satanás mesmo criou para desviar o povo da verdade. Então essa carta aos Hebreus é para a igreja. Essa carta é a mais poderosa para falar desse assunto, mas ela também não é a única. As outras 2 cartas poderosíssimas para falar desse tema, Gálatas e Romanos, cada uma com a sua importância. Romanos tem o triplo do tamanho de Gálatas, mas Gálatas tem coisas ali que não tem em Romanos. E o curioso é que Gálatas tem 6 capítulos, Romanos 16.
Só que essas cartas parecem gêmeas, porque elas têm as mesmas expressões, obras da lei, debaixo da lei. Paulo usa o mesmo texto-chave somente nessas duas cartas, que é o texto: aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. Esse é um texto de transição de alianças que os judeus usavam contra Paulo, descontextualizado de toda a lei. E aí Paulo, por esse motivo, ele pegou esse texto e usou nessas cartas para defender o evangelho. Porque esse é um texto poderoso e a igreja não conhece. Posso afirmar isso com toda certeza. Quando as pessoas usam esse texto, e é raramente isso acontecer, elas usam de maneira completamente equivocada, como se Paulo estivesse desprezando as coisas da lei por causa das coisas da fé. E o curioso é que quando os judeus leem essas cartas de Paulo, eles também têm a mesma sensação e por isso muitos deles resolvem não acreditar no Novo Testamento e em Jesus, porque Paulo parece que é contrário à lei de Deus. Mas Paulo não é. Eles não estão entendendo a mente de Paulo porque não entende a mente dos profetas. Então essa carta é curiosa porque nela não tem a expressão obras da lei, debaixo da lei, e a expressão circuncisão, que é uma palavra que Paulo sempre está usando. Mas em Gálatas e Romanos tem. Até Filipenses, que é uma carta de 4 capítulos, que a gente não fala muito dela, é uma carta poderosa para falar de transição de alianças. Efésios não tem a expressão obras da lei debaixo da lei, mas tem a expressão circuncisão ali no capítulo 2. Só essa palavra circuncisão é a palavra que guarda toda a antiga aliança dentro dela. Porque as igrejas não sabem o valor dessa palavra circuncisão e o que ela significa, que eles não dão bola. Eles preferem dar bola para a palavra fé, justificação, salvação, graça, vida eterna. Só que essas palavras poderosas do Novo Testamento, e que também tem no Antigo Testamento, essas palavras estão em contraste com obras da lei, debaixo da lei e circuncisão. Então, se você corta essas palavras, você cria buracos no Evangelho. Porque Paulo está contrastando uma coisa com a outra, não é por acaso. O que Paulo está fazendo pelo poder do Espírito Santo é desvincular o judaísmo do cristianismo. Porque no tempo de Paulo, os judeus eram a arma mais forte de Satanás. Paulo chega a falar que os judeus eram inimigo de todos os homens. Olha o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 2, versos 14 e 15. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus e são inimigos de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Aqui Paulo está falando uma realidade da sua época. Paulo, que amava os judeus, Paulo, que disse em Romanos 9 que desejaria ser separado de Cristo por amor aos seus irmãos, não nega a realidade que os irmãos deles, os incrédulos, estavam fazendo, sendo inimigo de todos os homens. Depois que o evangelho alcançou todos os judeus que tinham que ser alcançados e começou a alcançar os gentios, aí Deus deu autoridade para Satanás começar a perseguir a igreja como ele queria perseguir antes, só que Deus barrava. Aí Satanás começou a usar os imperadores de Roma para massacrar a igreja de Deus com sofrimentos pertencentes aos sofrimentos da grande tribulação. Então Satanás, ele não queria de maneira alguma fazer o evangelho chegar a muitos. Satanás sabia que Deus tem os seus eleitos, mas Satanás também sabe que as coisas acontecem no tempo. O fato de Satanás saber que Deus sabe que Deus tem os seus eleitos antes da fundação do mundo, Satanás também é super inteligente e sabe que as coisas se resolvem no tempo. Quem dera se as religiões soubessem disso, que os eleitos antes da fundação do mundo são eleitos na base da presciência pelas suas obras, mas essas obras e essa eleição se resolve no tempo. Então, quanto mais Satanás conseguir desviar homens de Deus, ele vai tentar. Então ele não conseguiu impedir o Filho de Deus de morrer na cruz, ele não conseguiu impedir o evangelho de ser pregado em Jerusalém, não conseguiu impedir o evangelho de ir para os judeus, não conseguiu impedir o evangelho de ir para os gentios, mas ele bagunçou o tempo de transição de alianças. Olha só que interessante isso, a astúcia de Satanás.
enquanto ele bagunçava o tempo de transição de alianças, misturando alianças, usando a lei de maneira descontextualizada, usando as palavras dos profetas de maneira descontextualizada, ele dificultava a pregação dos apóstolos e por isso que as cartas dos apóstolos são mais difíceis de ser entendidas. Por isso que as palavras de Paulo são mais difíceis de ser entendidas. Porque se o povo de hoje não tiver noção do que Paulo realmente lutava e como era a aliança de Deus na antiga aliança, o povo não entende verdadeiramente a nova. E aí sobra lugar para adventismo, para calvinismo, para testemunha de Jeová, para mormons, para todo tipo de seita que despreza aqueles 4 pontos que eu falei para vocês no início do vídeo. Então, só esse ponto 3, que é o ponto da transição das alianças, arruma toda a tua vida. Se a pessoa pular o ponto 1, que é aprender sobre as 7 festas, e pular o ponto 2, que é aprender sobre as 2 casas de Israel, mas se ela aprender o ponto 3, o próprio ponto 3 vai restaurar o ponto 1 e o ponto 2 na vida dela e ela vai entender corretamente como é o milênio de Deus e como é grande esse chamado. Como isso transmite uma alegria incrível no nosso coração. E é a esperança dessa promessa que nos livra de doenças literais, que nos livra de tantas coisas horríveis desse mundo. E é a esperança dessa promessa que vai livrar muitos santos de adoecerem no tempo da grande tribulação. Porque o tempo vai ser tão ruim, o tempo vai ser tão mau, que as pessoas vão entrar em depressão profunda. Os cabelos da cabeça vão cair. Os profetas dizem que haverá calvície em todas as cabeças. As pessoas terão a aparência muito mais envelhecida do que já tem hoje. Mas os santos que têm esperança no milênio, apesar deles passarem fome, sede, perseguições, eles vão ter a alegria dentro do coração, eles não vão ser abalados e eles ainda vão ter a aparência bem melhor do que as pessoas do mundo. Tudo isso por causa da esperança na palavra de Deus, da esperança do retorno de Cristo, deles entenderem que tem que passar pela grande tribulação, mas eles terem a plena certeza que vão ressuscitar e vão viver como reis e sacerdotes no milênio. Então veja, de um ponto de transição de alianças a gente pode falar de toda a palavra de Deus, como eu acabei de falar aqui resumidamente. Então a carta aos Hebreus, ela é poderosa porque ela tem um conteúdo tão significativo que ela acaba se alinhando com todas as demais cartas. Então, nunca despreze essas expressões, circuncisão, obras da lei, debaixo da lei. Tente entender o que Paulo está querendo dizer com essas expressões. Quando ele fala de obras, tenta entender quais tipos de obras ele está falando. Porque hoje nós estamos vivendo num tempo de apostasia e negacionismo bíblico. Vocês podem ver ali nos shorts que não tem como ser mais claro do que aquilo. Eu usei todos os recursos da inteligência artificial no mais alto nível que eu poderia usar. Imagens para auxiliar o entendimento, textos passando ali em cima para aprender o pessoal. E a fala minha foi uma fala exata, onde eu mostro os apóstolos falando que o homem é salvo por obras também, e não somente por fé, que as obras é o que mostra a fé do homem. O calvinista olha para esse texto, aonde Tiago diz: verificais, pois, irmãos, que o homem não é salvo somente por fé, e sim por obras. Olha, não tem como Tiago ser mais claro do que isso, e não tem como Tiago ter usado um exemplo melhor do que o pai Abraão, que foi considerado pelo Senhor o pai da fé. Então Tiago fala 2, 3 vezes que o homem é salvo não somente por fé, e sim por obras. Usou Abraão e depois usou Raabe. O calvinista olha para isso e diz: não, você não entendeu o que ele quis dizer. O que ele está querendo dizer é que o homem, ele não é salvo por obras. As obras é apenas uma evidência da sua salvação que já aconteceu antes da fundação do mundo. Ou seja, irmãos, nós estamos vivendo num tempo de apostasia profunda. E essas pessoas são os filhos dos calvinistas. Uns monstros que criaram esses pequenos monstros que negam a palavra de Deus. Pois se Tiago quisesse dizer aquilo que eles dizem, Tiago mesmo escreveria. Tiago iria escrever na sua carta: olha, o homem não é salvo por obras. As obras são apenas a evidência da salvação que aconteceu antes da fundação do mundo. Verificais, pois, então, que o homem não é salvo por obras e sim por fé. Tiago escreveria isso. Ele não sabe escrever isso, não? Ou seja, tem que ter obras, porque Tiago disse que uma fé sem obras é uma fé morta. E essa fé não pode te salvar. É o que Tiago disse. Não são as minhas palavras. E veja, enquanto Tiago batalha pela fé
e luta para fazer os irmãos entenderem que a fé que eles têm não pode ser uma fé morta, Paulo luta para não deixar os judeus acreditarem que eles são salvos por obras da lei. Porque o tempo de transição de alianças chegou, irmãos. Então, quando Deus disse no livro da lei, aquele que fizer essas coisas, por elas viverá, Deus não mentiu. A igreja praticamente coloca Deus como um mentiroso, como se ninguém pudesse ter vida pelas obras da lei. Será que Deus mentiu? Eles pegam aqueles textos de Paulo em Gálatas 3, que é um dos capítulos também mais poderosos de transição de alianças. Gálatas 3, Gálatas 4, Romanos 3, Romanos 4, são os capítulos de destaque de transição de aliança. Aí Paulo disse, aqueles que estão debaixo das obras estão debaixo de maldição. Aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo da maldição. A conclusão evangélica. Ou seja, estar debaixo da lei de Deus da antiga aliança é estar debaixo de maldição. Mas eles não entendem o que Paulo está falando. Deus não deu a lei para o povo para eles se tornarem malditos, para depois Cristo vir e libertar a lei do pai dele, ou a lei dele mesmo, para libertar eles de uma maldição que o próprio Deus colocou neles. Esse jamais foi o pensamento do apóstolo Paulo. E o que Deus falou é verdade. Aqueles que fizessem as obras da lei viveriam por elas. Todas as obras da lei referentes a festas, sacrifícios, todas as coisas referentes ao templo falam de Cristo, de maneira que quem vivesse corretamente as coisas que Deus pediu, essas pessoas, mesmo que não entendessem que aquelas coisas estavam falando a respeito de Cristo, Cristo ia ser reputado na vida delas, porque elas estavam obedecendo a Deus. Isso é um tipo de fé, só que é uma fé inferior, como o escritor de Hebreus fala em Hebreus 7. O escritor de Hebreus fala de uma esperança inferior e de uma esperança superior. Quando se fala de esperança, se fala de fé. Existe uma fé inferior e uma fé superior. Até na antiga aliança tinha fé. Porque se você obedece o que está escrito, você obedece por fé num Deus que você não vê. No entanto, você tem que fazer aquele trabalho de obediência para poder viver. Na nova aliança, esse trabalho de obediência das coisas referentes à lei já não é mais válido. No entanto, entram outros trabalhos, que são trabalhos que são realidades que estavam representadas nas sombras. Esses trabalhos da nova aliança, que são pertencentes à salvação, como o escritor de Hebreus fala em Hebreus 6, são as obras da fé. Sem as obras da fé, você não vai ser salvo. Vocês vão ouvir incansavelmente o sistema religioso dizer: nós somos salvos por fé, as obras são para galardão. São para isso, são para aquilo. Todas essas frases não se encontram dentro do Novo Testamento. São frases que pastores desviados da verdade colocaram na mente das pessoas. Pois Paulo disse em Romanos 2, a partir do verso 5, que a vida eterna vai ser retribuída para o homem conforme as suas obras. Na vida eterna não está a salvação e a justificação? Em Romanos 6, 5 e 6, Paulo fala que a vida eterna é dom gratuito de Deus. Mas em Romanos 2, ele fala que a vida eterna vai ser recompensada segundo as obras. Parece uma contradição por causa do sistema religioso evangélico, mas na mente de Paulo não é, porque a graça que é pregada pela reforma, pelos adventistas e pelo sistema religioso não é a mesma graça que está na palavra de Deus. A graça ela tem dois lados da moeda. Quando o chamado de Deus vem na tua vida, ele não vem por algum tipo de obra, seja obras da antiga aliança, seja obras da nova. Muitos judeus eram circuncidados grandes. Nem todo judeu foi circuncidado ao 8º dia quando era criança. Essa era a lei para quem já estava em aliança com Deus. Mas muitos judeus que se rebelavam contra Deus, depois tinha dispersão, depois eles voltavam para o Senhor, como tem no livro de Neemias, como tem em vários pontos da palavra, eles tinham que voltar à aliança com Deus e circuncidar depois de grande, e circuncidar os seus filhos grandes, para eles então fazerem parte da aliança de Deus e começar a fazer as coisas pelas quais eles viveriam. A vida eterna ia ser retribuída para esses, segundo as obras da antiga aliança, já que eles estavam vivendo naquela dispensação. Na nova aliança, essas coisas não podem ter validade. E é isso que Paulo está trabalhando, porque é de difícil entendimento. Mas Paulo estava ali para explicar. Só que assim como os judeus não entendiam isso, pelo menos os rebeldes, assim também os gentios rebeldes não entendem, porque no tempo de Paulo, milhares de judeus entendiam. Tiago era um dos cabeças no evangelho da circuncisão.
junto com Pedro, junto com os demais apóstolos. E Paulo era o cabeça principal no evangelho da incircuncisão. Existe um só evangelho do reino, como Jesus fala em Mateus 25. Só que para a pregação, para judeus e gentios, tinha que distribuir o evangelho em duas partes. Essas duas partes iriam chamar esses dois povos e se encontrar em um único evangelho. E isso também é transição de alianças. Por isso que eu disse que Gálatas é uma das cartas mais poderosas para a transição de alianças. Então, muitas pessoas que viviam no tempo da lei de Moisés, elas não tinham condições de entender aqueles sacrifícios como sendo o Messias esperado no futuro. Eu acredito que Moisés entendeu, começou a entender isso lá perto do final da sua vida, mas Moisés especificamente não escreveu sobre isso. Muitas coisas que Moisés escreveu sobre as festas de Deus estavam num mistério. As pessoas não sabiam que aquilo era uma linha do tempo profético, que as próprias primícias que o povo trabalhava e entregava para Deus falava a respeito deles mesmos, falava a respeito de salvação de judeus e gentios, as trombetas que eles tocavam em todas as festas, em todos os sacrifícios e principalmente na festa das trombetas, refletia o evangelho no futuro, a mudança de alianças e até mesmo as coisas do livro do Apocalipse, porque lá tem 7 trombetas. Não tinha como eles saberem isso, irmãos. Só que o tempo foi passando, Deus foi levantando os profetas, e aí os profetas foram explicando o sentido das trombetas, foram explicando o sentido das festas, os profetas foram comparando as primícias com o povo de Deus, as trombetas com a pregação da voz do evangelho. Isaías foi o primeiro a pregar o Messias literalmente nas festas. Lá em Isaías 53, Isaías escreveu conscientemente que o Messias do futuro estava representado nos sacrifícios. Ou seja, Isaías entendeu. Muitos no tempo de Isaías entenderam. Isaías se tornou um recurso para os demais profetas depois dele entender. Mas Isaías foi o que falou com mais clareza, como também ele foi o que falou com mais clareza do reino milenar. Então já tinha um documento forte no tempo de Isaías. As pessoas já poderiam participar das festas e entender que aquilo falava do Messias. Davi, Salomão, Neemias, todos eles, quando praticavam as festas, eles visualizavam o Messias em tudo aquilo que eles faziam, diferentemente do tempo das pessoas que viviam lá no tempo de Moisés, Josué, Samuel. Elas ainda não tinham os documentos, a revelação de Deus. Mas aí do tempo de Isaías em diante, Deus foi abrindo cada vez mais as revelações do futuro. As coisas que estavam ocultas no livro da lei. E aí o povo foi entendendo que aquelas 7 festas não era uma sequência aleatória, tinha ali uma linha do tempo estabelecida para o futuro. E o tempo em que Deus designou para que todas essas coisas fossem ensinadas claramente para a igreja foi o tempo dos apóstolos. Paulo escreveu a carta aos Coríntios e mostrou a Páscoa, os asmos, as primícias, o Pentecoste, o dia do Pentecoste, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos estão na carta de Paulo aos Coríntios. Só que as palavras que vão aparecer ali são essas: Páscoa, asmos, primícias e trombetas. A palavra expiação, tabernáculos não vai aparecer, mas o efeito dessas palavras, o que essas palavras representam, por exemplo, o derramamento do Espírito e aquelas coisas que Paulo fala em Coríntios, e também quando Paulo fala em 1 Coríntios 15 sobre a última trombeta, e quando Paulo fala convém que ele reine, é tudo coisas pertencentes às últimas festas. Então essa é a carta que mais tem as festas do Senhor. Nessa carta Paulo está tratando também da transição das alianças, e fica até difícil eu dizer qual carta que é mais importante depois de Romanos e Gálatas, porque em Coríntios, em Filipenses, em Efésios, tem pontos que não tem em Romanos e Gálatas, de maneira que todas elas se completam. Uma vez que Deus te abriu os olhos para esse assunto, você tem prazer em ler as cartas porque você entende, você não finge que está entendendo. E aí você consegue ver o erro dessas religiões. Você consegue ver as pessoas soberbas dentro dessas religiões. E aqueles homens que têm aparência de homens educados, reverendos, comportados, ensinando o evangelho, aquelas pessoas têm coceira nos ouvidos, eles não suportam ouvir a sã doutrina. Se você refutar eles, seja de qualquer assunto dentro da Bíblia, eles não vão aceitar, primeiro porque eles estão grandes na mídia, então eles são respeitados, eles são aclamados.
Mas a verdade é que eles não conhecem a sã doutrina. Todo o evangelho que eles pregam é um evangelho adulterado. E as pessoas estão tão soberbas que elas não aceitam, vindo de uma pessoa inferior, vindo de uma pessoa que não é conhecida nas mídias. Mas a verdade é que Deus revela os seus segredos, a sua intimidade, para os seus servos, aqueles que não comercializam a sua palavra, aqueles que estão fazendo a sua vontade, buscando entender a palavra de Deus, não reverenciando a cães mortos, como João Calvino, como Martinho Lutero, que são assassinos literais e espirituais. Como que as pessoas vão aprender todas essas coisas que eu estou falando se as igrejas presbiterianas, se a CCB, se todas as outras religiões não ligam para isso? Como que Deus vai revelar essas coisas para elas se elas não se importam de verdade com a palavra de Deus? Se todas elas transformam o dízimo em dinheiro, se todas elas transformam a palavra de Deus em cursos metódicos baseados em filosofias humanas e vendem essas coisas como se fosse a palavra de Deus. O profeta ou o apóstolo, o chamado ou o eleito, que vender a pura palavra de Deus, ele já vai ser sujeito a um tribunal. Quanto mais ele vender heresias e dizer que essas heresias são palavras de Deus. Tudo isso que eu estou falando parece que não tem nada a ver com o tema da transição de alianças, mas tem, porque o povo não entende a palavra de Deus e tudo que eu estou falando por causa dessas coisas que eles desobedecem. Coisas que estão escritas literalmente, eles negam. Botam mulher como pastora, botam mulher para ensinar. O que a palavra de Deus reprova, mas eles adulteram os textos. Eles fazem o texto falar outra coisa à força. Eles vão buscar outros textos para anular aquele que está escrito. Dizem que pontos das cartas de Paulo em relação às mulheres e coisas do tipo, era só para aquela época, era só para a igreja de Coríntios. Quando Paulo diz, essas coisas são as coisas que eu ensino em todas as igrejas. Mas eles negam, quando chega nesse ponto eles pulam o texto. E por isso que Deus fecha o coração dessas pessoas e abre, ilumina os olhos com o espírito de sabedoria e revelação das pessoas que não estão presas a essas coisas, que não querem se tornar pastoras, não querem ser aclamadas e ficarem recebendo elogios, mas se importam com a palavra de Deus. Deus fecha os olhos de um e abre os olhos de outro. Deus fecha o coração daquela pessoa que rejeita a palavra de Deus, mas abre o coração das pessoas que aceitam a palavra de Deus. É o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Por não aceitarem o amor da verdade, Deus enviará a operação do erro para que eles creiam na mentira. É claro que aí é um grau de último nível, é um grau mais pesado. Paulo está falando de uma crença no próprio anticristo, mas foi enviada pelo próprio Deus a operação do erro. Não porque Deus não amou aquelas pessoas, não elegeu e entregou elas na mão do anticristo porque ele não quis salvá-las. Paulo disse porque rejeitaram a verdade que está no amor, ou como está escrito, o amor da verdade. Deus quis, eles que não quiseram. Se eles rejeitam a palavra de Deus, o que sobra para eles? A mentira. Então Deus envia a operação do erro, porque o anticristo nasceu nesse mundo porque Deus permitiu. Ele vai enganar as pessoas nesse mundo porque Deus permitiu. Mas só as pessoas que rejeitarem o evangelho até o fim que serão enganadas. Ou seja, pegando desse nível mais elevado, mais pesado do tempo do fim e retrocedendo, você tem hoje pessoas que olham para a palavra de Deus e falam, não, Tiago não quis dizer isso. Não, Paulo não disse isso. Não, isso daqui é só para o tempo de Paulo. Não, isso daqui está errado. Paulo era um pouco machista. Ele escreveu baseado só na igreja de Coríntios. Ou seja, essas práticas e essas obras, elas vão aumentando de nível até chegar ao tempo da apostasia mais forte, até chegar ao tempo que eles não suportam mais ouvir a sã doutrina, e o resultado disso é eles receberem a operação do erro. Tá certo, irmãos? Então, essa primeira parte foi uma introdução geral de todo o conteúdo que eu ensino. Na segunda parte, nós vamos entrar direto no ponto da transição das alianças com o capítulo que eu escolhi, Hebreus capítulo 8. Fala a verdade, valeu a pena ou não valeu ter paciência nessa introdução? Valeu, porque você tem uma recapitulação estruturada de toda a palavra de Deus. Até mesmo quem não pôde entender metade do que eu disse, ficou curioso. Vai querer entender, vai querer abrir a Bíblia para verificar. E essas pessoas, em poucos meses, podem alterar todo o seu entendimento e alterar toda a sua vida. Porque se você muda a sua vida espiritual,
tudo na sua vida muda. Deixa o like, deixa o seu comentário para as pessoas verem e saberem que esse conteúdo é bom. E deixa a sua dúvida também, se ficou com dúvida. Compartilha esse conteúdo, mas não esquece de compartilhar os shorts, aqueles que têm mais alcance. Esses vídeos que eu estou fazendo é para quem gosta mais de estudar e como é importante isso, né? Você pode falar mais livremente, falar os detalhes e falar por mais tempo, ok? Fiquem todos na paz. Deus abençoe.